Solidarité, solidariedade. Meu amigo, minha amiga, se você acompanhou uma reflexão anterior sobre a necessidade de um projeto para o Brasil, você concorda que os presidenciáveis deveriam propor um projeto nacional e não apenas, como tem acontecido, um conjunto de projetos ou de propostas ou de promessas, às vezes ditadas pelo momento, às vezes até pelo interesse eleitoral, sem que haja um projeto nacional para o Brasil que diga que Brasil nós queremos, aonde é que nós queremos chegar, se como no passado um Brasil grande potência no tempo dos militares, ou se um projeto de fortalecimento do Estado, como nas repúblicas socialistas, nazistas, fascistas, enfim. Que Brasil nós queremos? Porque os projetos, eles têm que estar de acordo com o objetivo a que nós queremos chegar. Não adianta a gente dizer que quer um Brasil desconcentrado, um Brasil participativo, e apoiar apenas e fazer com que a sociedade toda pague o preço da sobrevivência da indústria automobilística, da sobrevivência e do lucro dos sistemas financeiros. Então é preciso que a gente evite este endividamento desumano da sociedade de uma forma lógica e coerente com os objetivos que nós desejamos. Então é preciso priorizar esses mecanismos na linha da desconcentração, que tragam os processos de produção e de acesso aos benefícios do desenvolvimento para perto das pessoas, para que elas possam efetivamente participar. Ninguém conhece, ninguém falou com o presidente do Banco do Brasil. Ninguém conhece, ninguém falou, nem vai falar com o presidente da Ford, da companhia de automóveis, da montadora ou da Petrobras. É preciso desconcentrar para que as pessoas possam ter acesso e possam participar. Essas medidas devem abranger todos os segmentos do governo, e não só o executivo, para que o executivo, o judiciário e o legislativo possam realmente funcionar com harmonia, com eficácia, e as pessoas possam participar deles. O que não acontece? Decidem lá o que acham que devem decidir e o povo, a sociedade, sempre sobra e paga a conta. Em meu estudo Proposta Constitucional por uma Nova Sociedade, que foi editado por ocasião da campanha eleitoral para a Constituinte de 1988, depois de ter definido com clareza a pessoa humana como o objetivo essencial de toda a atividade, de toda a atividade governamental em favor do Brasil, eu elenco um pouco, eu defino um pouco quais são os dispositivos decorrentes que podiam constar na própria Constituição, mas que devem dar a forma, inspirar um projeto nacional. Eu falo no princípio da desconcentração como o princípio que ordena a organização nacional. E digo o seguinte: a ordem política, econômica e social organizar-se-á de acordo com o princípio da desconcentração, com vistas ao fortalecimento das estruturas mais próximas do cidadão, de você. Em consequência, a tendência e as medidas que levem à concentração do poder, da riqueza ou dos organismos sociais nas mãos do Estado para fortalecer o Estado, ou mesmo das pessoas e de grupos sociais, são opostas aos princípios constitucionais. É isto que precisa definir. A desconcentração visa produzir a distribuição do poder e da riqueza por todo o organismo social e viabilizar dessa forma a participação das pessoas na ordem política, na ordem econômica
e na ordem social do Brasil. Os cidadãos terão o direito de arguir de inconstitucionalidade as medidas que levem à concentração. E teremos um bocado na política que está acontecendo no Brasil, dessas políticas que levam à concentração. Nos bancos, nas montadoras, né, nas grandes empresas, nos grandes sistemas. Em nosso site, que você já conhece, o Participação e Solidariedade, sem cedilha no C e sem o tio, você poderá encontrar na página de artigos a íntegra da proposta relativa aos objetivos nacionais. Está lá como um artigo. Em seguida vou postar na mesma página, essa do site, os dispositivos específicos que se referem à ordem política, à ordem econômica e à ordem social desconcentrados, que poderiam, como eu disse, fazer parte da Constituição, mas devem e deveriam inspirar este projeto nacional que não existe. À luz de nossa proposta por uma civilização participativa e solidária, esses dispositivos referentes à desconcentração e à participação se completam com dispositivos equivalentes também referentes à cooperação e à solidariedade. Esse dispositivo sobre a participação e a solidariedade você pode encontrar melhor no livro Participação e Solidariedade, que também você já conhece, que está postado em nosso site. Sobre a cooperação, após defini-la como condição de sustentabilidade do processo civilizatório ou do processo brasileiro, que é ameaçado pelos desequilíbrios que decorrem da competição selvagem, onde os mais fracos são sempre eliminados, o livro conclui perguntando: por que a demora em transformar essa consciência e essa ação de cooperação em uma nova teoria de organização social, adequada a essa consciência, à era pós-tecnológica, às aspirações humanas, àquilo que eu chamo de massa de consciência e ao próprio processo civilizatório? Por que não se engajam suficientemente na formulação dessa nova teoria e nessa prática as igrejas, as universidades que deveriam ser inovadoras no pensamento, e não só na ciência das coisas, mas na ciência do homem? As igrejas, os meios de comunicação, os intelectuais, enfim, os que têm o poder de fazer leis ou de julgar procedimentos, os políticos, os membros do judiciário, os que governam, enfim, todos aqueles que percebem e assumem sua responsabilidade nesse processo global. E segue adiante o livro afirmando da necessidade de uma nova formulação jurídica para a ideia da solidariedade. Porque a solidariedade, ninguém é obrigado a ser solidário hoje pelas nossas instituições. É uma virtude. Como antigamente se concebia a justiça. As pessoas não eram obrigadas a ser justas. Havia escravidão, havia prepotência. A justiça era apenas uma virtude. E as pessoas eram louvadas porque eram justas. Assim acontece hoje com a solidariedade. Mas, hoje não basta que o cidadão seja solidário, como outrora seja considerado justo porque é solidário, como antes era considerado justo por causa da justiça. É preciso que a solidariedade se imponha como uma norma jurídica, envolvendo as relações das pessoas, das organizações entre si e dos países entre si. Porque nas condições do poder absoluto da tecnologia nas mãos de alguns, a tecnologia é capaz de concentrar tudo, promovendo em contraposição a exclusão, e só a solidariedade permitirá a realização da justiça. São questões dessa dimensão
que deveriam ser colocadas como pressuposto para fazer um plano de governo, para definir projetos dentro de um projeto que seria o projeto brasileiro, o projeto para o Brasil. É nesse cenário que se encontram na construção de um caminho comum as propostas, os projetos que vão ou que iriam propor um plano de governo. Seria demais, meu amigo, minha amiga, seria querer demais exigir dos candidatos a governar o Brasil que eles se debruçassem sobre esse debate? Seria demais se, ao invés das injúrias, das calúnias, das mentiras, exigir deles que se debruçassem sobre um projeto para o Brasil? Mas não é demais, ao contrário, é o mínimo que se há de exigir que exista um plano de governo e este plano obedeça a um plano para o Brasil, a um projeto para o Brasil. Em seguida, nas próximas reflexões e nos artigos que eu convido você a acompanhar, e sem querer dar uma receita ou um roteiro, né, de como se devia formular um projeto nacional e, consequentemente, um plano de governo, eu vou mostrar como isso poderia acontecer. Eu vou dar uma sugestão, ou vou dizer a minha proposta, como este novo Brasil poderia ser construído. O Brasil de uma civilização não concentradora e excludente, em favor do poder e em favor dos que governam, ou de que já têm riqueza e poder nas mãos, mas um projeto, ou um roteiro, vamos chamar assim, que você poderá conhecer melhor acessando e lendo os diversos documentos postados em nosso site, que você já conhece, ou em nosso grupo ou na página da Civilização Participativa e Solidária no Facebook. Tem seu fundamento na Carta por uma Civilização Participativa e Solidária e no livro Solidariedade e Participação. Eu aguardo, meu amigo, a sua participação nesse processo. Um abraço a todos vocês. No coração somos um só país. In our heart we are a community. El eterno nación conserve. En nuestro corazón somos un solo país. Solidariedade, solidarity. La solidarité, solidariedade. Solidariedade.